Quando a gente fala sobre fé, tem um texto que é a chave, que é o texto de Hebreus, capítulo 11, que é esse texto que nós lemos aqui. E o texto de Hebreus, capítulo 11, está na carta de Hebreus, na epístola de Hebreus. É uma carta onde não tem um autor definido. Estudiosos dizem que pode ser Paulo, apóstolo Paulo, que escreveu essa carta. Mas fato é que ela foi endereçada aos hebreus. Quem são esses hebreus que a carta diz, que dá nome a essa carta? São judeus que aceitaram a Cristo. Então, a carta de Hebreus, assim como a carta de Romanos foi endereçada aos cristãos que moravam em Roma, a carta de Coríntios aos irmãos que eram da igreja de Corinto, a carta de Hebreus, o livro de Hebreus que hoje a gente tem, foi endereçado aos hebreus, ou seja, aos judeus convertidos, aqueles que entenderam que Cristo era o Senhor e Salvador da vida deles. E aí o autor dessa carta percebeu que estes judeus convertidos estavam passando por um momento de muita tribulação. Essa carta foi mais ou menos escrita entre o ano 64 e 65 depois de Cristo. É um momento no qual os cristãos estão sendo perseguidos. E essa perseguição, os irmãos entendam que é morte. Vai ser o momento onde a gente vai ouvir falar sobre o martírio dos cristãos. E diante desse cenário de perseguição, de morte, de dificuldade, o que os judeus convertidos, alguns estavam pensando? O preço para ser cristão é muito alto. O preço para continuar me declarando cristão é muito alto. Eu corro o risco de morrer. E é diante desse cenário que é escrita a carta de Hebreus. E aí o autor de Hebreus vai falando, olha, vocês precisam relembrar que Jesus é o Cristo. Ele é superior a anjos. Jesus, o Cristo, ele vem de uma linhagem sacerdotal. E aí ele vai usar termos que esses judeus entendiam, né? Porque esses judeus eles queriam voltar para a prática que eles faziam antigamente, seguir o judaísmo. Fala assim, olha, o sacerdócio de Arão nem se compara ao sacerdócio da qual Jesus veio, que foi um sacerdócio de Melquisedeque. E o autor vai reavivando para eles a importância de perceber que Jesus, ele é acima do sacerdócio de Arão, ele estava acima de anjos. Reconhecer que Jesus era o único sacrifício que nos trouxe a vida. Porque uma pergunta que se coloca é, do que precisa o pecador? Do que precisa o pecador? O pecador precisa de quê? Precisa de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Porque o pecador ele já sabe o seu destino, que é a morte. O pecador ele já sabe o que lhe espera. Ele tem a certeza da morte física, da morte espiritual. O pecador ele sabe disso. Por isso que o pecador precisa da vida que só existe em Jesus Cristo. E aí o autor de Hebreus está falando, olha, se vocês já entenderam isso, vocês não podem mais voltar atrás. Vocês não podem mais voltar para a vida de morte, para o caminho de morte, para o caminho de destruição. Vocês já são salvos, vocês já são libertos. Vocês já entenderam que Jesus é o Cristo. E aí ele vai ressaltando por diversos capítulos isso. E chega no capítulo 10. E aí eu convido os irmãos também para estar fazendo essa leitura do versículo. Capítulo 10, versículo 32. Diz assim, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento. Ora expostos como espetáculos de opróbio, quando de tribulações, ora tornando-vos participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tanto tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da vossa alma. Aleluia. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos da fé. Será que você pode dizer isso? Eu não sou dos que retrocedem, eu sou dos da fé. Eu sou do da fé. E aí o autor ele vai relembrando para os hebreus a necessidade e a importância de não retroceder, mas continuar no caminho de fé. Em que pese as tribulações, em que pese as diversidades, em que pese os momentos difíceis. Às vezes alguns, né, o João deu aqui o testemunho, então aqui a gente ora assim, Senhor, obrigado, porque os que aqui estão, porque foi o Senhor que trouxe e permitiu, e é verdade. Semana passada eu estava para vir para cá, e aí o pneu do carro furou. E aí o pneu do carro fora furar, foi todo um estresse para resolver. E quando eu achei que tinha resolvido, depois bati com o carro. Então, às vezes, você vem para um domingo, você tem uma intenção que você fala assim, olha, eu vou fazer tal coisa. Mas a gente só faz se Deus permitir, irmão. Porque senão, a gente não faz. Então, se você está aqui hoje, e eu tive essa lembrança recente de uma semana, é porque, de fato, Deus te trouxe aqui. Porque você poderia não estar aqui. Então, se nós aqui estamos, é para receber essa palavra, para colocar nossa vida diante de Deus, para confraternizar com os irmãos, para adorarmos juntos. E aí, nesse texto,
começa que foi nós sabemos que a Bíblia é dividida em capítulos, mas esses capítulos no original não existiam. Então eu dei o contexto de quando começou o Hebreus 11. Por isso que Hebreus 11 diz assim, ora, a fé. Depois de dizer isso, o autor fala assim, é importante vocês terem fé. E o que é a fé? Hebreus 11:1 diz que fé é certeza nas coisas que a gente ainda não está vendo. É convicção de que elas vão acontecer. Então, o próprio texto, o texto bíblico diz que fé é isso, dá a definição de fé. Então, se pararmos para ver, se alguém perguntar de forma para você, sem repetir, Hebreus 11:1, eu diria que a fé tem 3 elementos. E o primeiro elemento da fé é confiar. Quem tem fé, confia. Quem tem fé, acredita. Agora é importante lembrar um texto que diz assim, fé é diferente de crer. Crer por crer. Porque crer por crer, todo mundo crê. E no texto bíblico de Tiago diz assim, olha, crer por crer, até os demônios creem e se estremecem diante da presença de Deus. Então, a fé que vem de Deus, que é dom de Deus, é uma fé que tem um elemento baseado na crença, baseado na confiança, baseados na certeza de que Deus é conosco em todo o tempo. Então, fé é acreditar, fé é confiar. E confiar não é fácil. Por isso que, às vezes, nós vamos ver, é comum percebermos isso, pessoas dizerem assim, estou em crise de fé. Estou num momento de crise de fé. Nos últimos anos, não tem sido raro ouvir pessoas dizer, eu estou com uma crise de fé. E mesmo aquelas que não creem, não dizem, vivenciam uma crise de fé. Em que acreditar? Será que tudo aquilo que eu fui ensinado, será que tudo que eu li, que eu aprendi, realmente existe? Que mundo é esse? Que realidade é essa? Que pessoas são essas que se dizem da fé, mas têm comportamentos contraditórios, aquilo que a fé diz, aquilo que a fé prega? E se vê num conflito, se vê em crise, se vê com a fé esmorecida, de que vale a pena ter fé, de que vale a pena continuar, de que vale a pena estar aqui, de que vale a pena ser chamado evangélico cristão. Por isso que é necessário a gente aumentar a nossa fé. Porque a fé, ela crê, a fé, ela acredita, a fé, ela confia. Quem tem fé, crê, acredita e confia. Quem tem fé, crê, acredita e confia. Mas pode passar por um momento de crise. E como que se supera um momento de crise de fé? De crise de confiança? Como que a gente supera esse momento que a gente olha para a gente mesmo, faz uma análise e percebe, eu já acreditei mais. Ou eu agora não acredito mais. Ou eu estou com dificuldade de acreditar. E o problema de quem tem crise de fé é porque ele sabe o que é fé. Porque se ele não soubesse, ele não tinha problema. Ele não tinha nem crise. E nessa manhã, Deus está dizendo para nós, e ele reafirma isso através da sua palavra, que a crise de fé, ela é precedida por momentos de distanciamento da palavra e da comunhão com Deus. Toda crise de fé é assim, irmãos. Distanciamento da palavra, da comunhão com Deus e com os irmãos. Eu tive um momento que eu estava passando por muitas dificuldades, e eu pensei assim, sabe o que é muita dificuldade? Muita dificuldade. E aí o Espírito Santo mesmo que me guiou. Aquelas conversas que a Bíblia diz que Davi, tipo, igual Davi dizia, minha alma, por que você está abatida? Espera em Deus. Eu tive esse momento, e o Espírito Santo mesmo me guiou, falou assim, Roberta, se alguém na sua situação te procurasse, o que você diria? E aí veio a solução, assim. Porque às vezes a gente sabe aconselhar as pessoas. E a gente precisa cumprir, aconselhar nós mesmos. E eu falei assim, sim, então deixa eu anotar aqui. Até anotei, que eu também gosto de anotar. Roberta, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Então hoje, se você está passando por uma crise de fé, você mesmo já tem a resposta de como superar essa crise de fé. Você sabe o que você fez, o que você fazia. Você sabe que você lia mais. Você sabe que você estava mais perto de pessoas que têm fé. Você sabe que você ouvia mais relatos de fé. Você sabe que você buscava mais a Deus. Então esse salto, essa superação à crise de fé, passa por o reencontro, a busca que você já teve em algum momento. Porque, irmãos, todo dia nós somos bombardeados por informações que tentam roubar a nossa fé. Somos bombardeados por discussões, por questões que tentam roubar a nossa fé, enfraquecer a nossa fé, esmorecer a nossa fé. Mas você sabe que é possível superar esse momento. E eu quero dizer isso para você nessa manhã. É possível superar. Acredite. E o segundo elemento da fé, que eu percebo através desse texto, além de acreditar, é ter esperança. É ter esperança que as promessas do Senhor vão se cumprir. É ter esperança de que tudo aquilo que o Senhor disse, nenhuma das suas palavras caiu por terra sem que fossem cumpridas. É saber que o que Deus disse vai acontecer. É saber que Deus, de fato, é Senhor da história. Ele é o seu Pai, Ele está te vendo, e tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida.
Nós não estamos mais como antes. Nós não estamos mais como perdidos. A partir do momento que nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, o Senhor entrou dentro de nós, fez morada em nós, é Ele que direciona a nossa vida. Se você clamar, o Espírito Santo vai te direcionar, vai te fortalecer, vai te guiar, e ainda que venham setas, adversidades, nenhuma delas vai poder te paralisar, porque você sabe que você não está sozinho. O Espírito Santo é contigo em todo o momento. Então a fé, ela tem esperança. A fé, ela sabe que a promessa do Senhor vai se cumprir. E é por isso que o texto, depois, os irmãos leiam em casa, quem ainda não leu, pode ler, deve ler o texto todo, vai começar a dar exemplos de pessoas, né, que eram personagens que eram bem conhecidos dos hebreus, Abel, Noé, Abraão, Sara. O texto de Hebreus vai falar sobre a vida de vários personagens que eram exemplos de fé. Ele vai dizer, olha, Noé foi divinamente advertido, pela fé, Noé foi divinamente advertido e construiu uma arca. E aí a gente, quando lê esse texto, a gente percebe que o nosso Deus, ainda hoje, 2023, nos adverte acerca de coisas que estão por acontecer. E nos diz o que nós devemos fazer. Pela fé. E aí os hebreus vão ver que tem vários exemplos. Mas esse de Noé me chamou a atenção porque tem algumas situações que a gente tem que ser divinamente advertidos, né? Às vezes você tem, uns vão dizer pressentimento, outros vão dizer feeling, mas a Bíblia diz divinamente advertidos. Não faça negócio, não vá por aquele lugar, não se reúna com aquela pessoa, bem como diz, olha, é hora de você fazer determinada coisa, agora é o tempo de você abrir esse negócio, agora é o tempo de você pedir perdão para aquela pessoa, é o tempo de você se reencontrar, restabelecer vínculos que foram quebrados no passado, agora é o tempo, porque a gente sabe que as coisas têm um tempo certo e exato para acontecerem, então percebemos que quem tem a fé, ela tem essa esperança, ele tem uma advertência de Deus e ele está vendo mais lá na frente. Nós hoje não vivemos como aqueles que sabem apenas que num determinado tempo vamos morrer. Mas nós vivemos hoje com a certeza de que, quando a morte chegar, se ela chegar, se Jesus não voltar, mas nós sabemos que a morte não é o final para a nossa vida. É a nossa esperança, irmãos. Porque nós não podemos chegar aqui e dizer, olha, a partir do momento que você aceitou a Jesus, você não vai passar mais por tribulações. O autor de Hebreus, ele não podia dizer para eles, olha, de fato, vocês não vão passar mais pelo martírio. Mas ele poderia dizer o quê? Vocês têm que esperar em Deus, com fé, sabendo que vocês não estão sozinhos. E que no passado, pessoas pela fé vivenciaram coisas grandiosas. Porque elas tinham a esperança no cumprimento da promessa de Deus. E a fé, ela tem um terceiro elemento, que é a perseverança. Fé é perseverar. E para perseverar, a gente tem que estar cheio de um elemento também. Abra, por favor, sua Bíblia em Romanos 10, Romanos capítulo 10. Aos irmãos, tem acho que uns 2 domingos atrás, eu falei que vou trazer umas Bíblias e vou, já estão encomendadas. Assim que chegar, os irmãos que não têm Bíblia terão. Romanos 10, versículo 10, 17 diz assim. Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E abra também, por favor, 1 João 5,4. 1 João 5,4. Alguém pode fazer essa leitura para mim, por favor? 1 João 5,4. Aleluia! Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quem tem fé, acredita. Quem tem fé, tem esperança. Quem tem fé, persevera. Persevera. Porque diante de tanta adversidade, é comum as pessoas fraquejarem as mãos, né? Falarem, não fui até aqui. Mas o convite do Senhor para nós é persevere. Persevere. Continue na caminhada. Persevere. Irmãs e irmãos, perseverem. Eu não sei o que vocês estão passando, mas eu posso vos dizer, perseverem. Continuem. O justo viverá pela fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. É perseverando com fé que nós vamos alcançar a vitória. Fortaleça as suas mãos. E esse fortalecer de mãos é um fortalecer de mãos que vem pelo ouvir, que foi o texto que nós lemos anteriormente de Romanos capítulo 10. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Já criei o hábito de, nós não podemos estar alienados, mas a gente tem que selecionar o que a gente escuta. Se você acordar amanhã e ligar sua televisão, irmãos, nos canais comuns de notícia, só Jesus. Você está sendo bombardeado, atacado para perder a sua fé. E você pode achar que não, mas é. E aí o convite também que eu faço para os irmãos é que amanhã,
não acorde atrasado. Acorde já um pouquinho mais cedo. Ore e faça a leitura. Se você já faz, continua onde você está. Mas se você não está fazendo leitura de nada, eu vou te dar a sugestão de você começar a ler Lucas ou Marcos. O Evangelho de Lucas ou Marcos. E você fala, Senhor, eu vou ler a sua palavra. Me dá entendimento para ler. Me dá entendimento. E você vai ver que você vai se fortalecendo. Porque a fé, tem um filósofo, né, que falava que a fé é como se fosse um salto no escuro. O que é? Ele dizia, a fé é um salto no escuro. É quando você sai de uma fase ética, de um estado ético para um estado religioso. Mas isso é filosofia. E tem, assim, o seu fundo de verdade quando a fé ela não tem como você se segurar. Até aí eu acho que o filósofo estava certo. Até aí eu acho que realmente fé pode ser esse salto no escuro. Mas, sobretudo, fé é confiar. Fé é ter esperança. E fé é perseverar. Então, essa fé que confia, que espera e persevera, é uma fé que é exercitada. Porque a fé sem obras é morta. Exercite a sua fé, e a sua fé vai sendo fortalecida ao longo da caminhada. Exercite hoje a sua fé, e você vai perceber como você vai estar mais fortalecido, mais confiante naquilo que Deus fez e fará na sua vida. A fé é confiar em Deus, e é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Amém. Irmãos, essa palavra que eu gostaria de deixar para cada um de nós essa manhã. Vamos ficar de pé. Os irmãos esticarem um pouquinho a perna. E você vai aproveitar esse momento para colocar a sua vida diante de Deus. Sobre fé, tem vários textos na palavra. Mas tem uma vez que Jesus, um pai, estava diante de uma necessidade de libertação para o seu filho. E aí Jesus perguntou para aquele pai, você acredita que eu posso, que esse seu filho pode ser liberto? E aquele pai falou assim, acredito, mas me ajuda na minha falta de fé. Então, talvez alguns de nós estejamos como aquele pai. Acredito, mas me ajuda na minha pequena fé ou na minha falta de fé. Né? Me ajuda. Então, vamos tirar esse tempo. Eu quero que você faça essa oração, você e Deus, a respeito de fé. Se você está aqui, como eu falei, não foi por acaso, é por algum propósito. Algo sobre fé, Deus precisou falar aos nossos corações nessa manhã. Faça isso, depois nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é bom. Mesmo em momentos que pensamos em olhar para trás, pensamos em desistir, o Senhor diz que está conosco. Os seus braços continuam abertos. Os seus braços continuam abertos. E nós queremos o teu abraço nessa manhã, nós queremos e precisamos estar em ti nessa manhã. Por isso, te pedimos, aumenta a nossa fé, nos fortalece. Não permita que nenhum de nós tenha a intenção de voltar para trás, mas que prossigamos na caminhada em direção a ti. Pai, nós queremos o Senhor, nos ajuda. Ajuda, Pai. Ajuda-nos a perseverar. Ajuda-nos a crer e a confiar. Nos fortalece, nos dá da tua direção. Nós te pedimos nessa manhã, como igreja, Pai, cada um dos teus filhos que aqui estão, que precisam ser fortalecidos por ti. Eu te peço, Espírito Santo, fortalece. Toca em cada coração aqui nesta manhã. Toca em cada vida aqui nesta manhã. E ajuda, Senhor, cada um dos nossos irmãos a perseverar em ti. Que a tua salvação, que já nos foi revelada, seja manifesta dia após dia. Que amanhã, segunda, e ao longo dessa semana, eles tenham encontros contigo diários. Eles tenham tempos diários de comunhão com o Senhor. Que a sua fé seja fortalecida e exercitada para tantos quantos precisam ouvir também a respeito de ti. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra que nos alcançou nessa manhã. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém.